Olá e seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai dar uma olhada por baixo do capô do Estado brasileiro, sabe? Vamos entender o projeto original, o motor potente que ele deveria ser e, claro, os desafios do dia a dia que testam essa máquina o tempo todo. Ok? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Olha, essa citação lá da Revolução Francesa não é só uma nota de rodapé da história, não. É, na verdade, um manual de instruções para qualquer Estado moderno que se preze. Ela resume perfeitamente o que está em jogo aqui. Um Estado não é definido pelo seu poder, mas sim pelos seus limites e pelas garantias que ele oferece ao seu povo. Essa é a promessa fundamental. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com a grande promessa feita lá em 1988. Depois, vamos dar uma olhada na engrenagem projetada para cumprir essa promessa. Vamos ver as rachaduras que apareceram no sistema, a luta para transformar direitos do papel em realidade e, por fim, as ferramentas que todo cidadão tem para ajudar a consertar e fortalecer essa máquina. Nossa jornada começa com a Constituição de 1988. Pensa só, depois de 2 décadas de ditadura militar, esse documento não era só um monte de leis, era a certidão de nascimento de um Brasil novo, democrático. Ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã justamente por isso, porque ela trazia uma promessa cheia de esperança e ambição, construída sobre 3 pilares centrais. O primeiro pilar é o Estado de Direito. Pensa nisso como a fundação de um prédio, a base sólida de tudo. Significa que as regras valem mais do que a vontade de quem governa. Ninguém, absolutamente ninguém, tem passe livre. O governo só pode fazer o que a lei permite e os nossos direitos fundamentais estão protegidos contra qualquer abuso de poder. O segundo pilar é a democracia. E aqui tem um ponto importante. Democracia é muito mais do que só ir votar de tempos em tempos. A questão central é: de onde vem o poder? E a resposta é: do povo. Somos nós a fonte de todo o poder que a gente exerce através dos nossos representantes eleitos. E para isso funcionar, precisa de eleição livre, diversidade de ideias e, claro, liberdade de expressão. E chegamos ao terceiro pilar, cidadania. E aqui a gente precisa fazer uma distinção chave. Existe a cidadania, digamos, passiva, o simples fato de você pertencer a um país. Mas a promessa de 88 era sobre algo muito maior, a cidadania ativa. É o exercício real, concreto dos seus direitos. O direito de falar o que pensa, o direito de votar e, fundamentalmente, o direito de ter acesso à saúde e educação de qualidade. Então, o ponto crucial é que esses 3 pilares não são isolados. Eles são como engrenagens que trabalham juntas. O Estado de Direito garante que as regras do jogo são justas e iguais para todo mundo. A democracia garante que o povo escolhe os jogadores e pode ficar de olho na partida. E a cidadania garante que todo mundo tem o direito de entrar em campo e se beneficiar do jogo. Se uma dessas engrenagens emperra, a máquina inteira de uma sociedade justa para de funcionar. Ok, então já entendemos a promessa. Agora, vamos dar uma olhada na engrenagem do governo, a máquina projetada para entregar tudo isso. Como a Constituição desenhou esse sistema para funcionar no dia a dia e, principalmente, para evitar que o poder ficasse concentrado e fosse abusado. O projeto central é a clássica separação de poderes. Você tem o executivo, que administra o país, o legislativo, que faz as leis e age como um fiscal, e o judiciário, que é o árbitro do jogo. A grande sacada aqui é que esses 3 poderes se fiscalizam e se equilibram o tempo todo, criando uma tensão necessária que impede que qualquer um deles se torne poderoso demais. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Agora, atenção para essa distinção que é vital. Governabilidade é ter o poder político para fazer as coisas acontecerem, ter maioria no Congresso, ter apoio do povo. Já a governança é a habilidade técnica de governar bem, ou seja, implementar as políticas de forma eficiente, transparente e sem corrupção. Você pode ter todo o apoio político do mundo, mas se não tiver uma boa governança, a máquina do Estado simplesmente não anda. E isso nos leva direto aos desafios. Porque, você sabe, até a máquina mais bem projetada pode ter problemas, enfrentar ameaças e começar a mostrar rachaduras na sua fundação. E as ameaças à democracia hoje em dia são muitas vezes bem sutis e complexas. A ameaça clássica que a gente imagina é um golpe militar, um ataque de fora. Mas e se a ameaça vier de dentro do próprio sistema? De líderes que foram eleitos democraticamente? Isso é o que os especialistas chamam de erosão democrática. Não é um colapso de uma hora para outra, mas um desmonte lento, metódico. Líderes eleitos usam as próprias ferramentas da democracia, o Congresso, decretos, órgãos de controle, para enfraquecer os freios e contrapesos, atacar a imprensa e minar a confiança nas eleições. É um ataque silencioso,
que pode ser tão devastador quanto um barulhento. Outra ameaça super moderna é quando a informação vira uma arma. Numa era em que qualquer um pode falar para milhões de pessoas, o que acontece com o debate público quando a própria verdade está sob ataque? A desinformação faz muito mais do que só espalhar mentiras. Ela corrói a base de fatos que a gente precisa compartilhar para a sociedade funcionar. Ela mina a confiança em tudo, do sistema de justiça à ciência. Ela cria aquelas bolhas tóxicas onde as pessoas não conseguem mais ter um debate racional, acabando com qualquer chance de consenso democrático. Então, além dessas ameaças, digamos, externas, existe um desafio interno gigantesco: a implementação. A Constituição de 88 é famosa por ser muito generosa nos direitos que ela garante. Mas como a gente fecha o abismo entre o que está escrito no papel e a realidade de milhões de brasileiros todos os dias? Uma forma de tentar fechar essa lacuna é através dos tribunais. Judicialização é simplesmente o fato de que muitas questões políticas e sociais, de saúde a meio ambiente, acabam sendo decididas por juízes. Geralmente, isso acontece porque os outros poderes não agem. Já o ativismo judicial é mais polêmico. É quando acusam os juízes de irem além de interpretar a lei e começarem, na prática, a criar novas políticas a partir do tribunal. É uma fonte constante de debate. E para transformar direitos em realidade, a gente também precisa entender a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é dar a mesma caixa para todo mundo subir e assistir ao jogo por cima do muro. Mas se as pessoas têm alturas diferentes, não vai funcionar, certo? Equidade é dar a cada um a caixa do tamanho certo para que todos possam ver o jogo. Esse é o princípio por trás de políticas como as ações afirmativas, reconhecer que, para alcançar a verdadeira igualdade de oportunidades, às vezes é preciso tratar as pessoas de forma diferente. E isso nos leva à nossa última e mais importante seção. O Estado não é uma máquina distante que funciona sozinha. Ele precisa de manutenção, de fiscalização e de participação. Então, quais são as ferramentas que nós, como cidadãos, temos para fazer essa máquina funcionar melhor? As ferramentas da boa governança incluem esses 4 itens essenciais. Transparência, para a gente poder ver o que está acontecendo. Accountability, para que os governantes prestem contas e sejam responsabilizados. Participação, para que nossas vozes sejam ouvidas nas decisões. E uma base de ética e integridade, para garantir que o sistema funcione para o bem público e não para interesses privados. E olha, isso não é só teoria. Pega a transparência, por exemplo. A Lei de Acesso à Informação no Brasil é uma ferramenta poderosíssima. Esse número aqui, 2,5 milhões de pedidos em média por ano, mostra que os cidadãos estão usando ativamente seu direito de perguntar e exigir informações. Cada um desses pedidos é um ato de fiscalização, um pequeno aperto de parafuso para manter a máquina nos eixos. E então, a gente termina com essa pergunta. O Estado democrático prometido em 1988 é um monumento pronto que a gente simplesmente herda? Ou será que ele é uma máquina complexa que exige a nossa atenção constante, o nosso trabalho diário e o nosso compromisso para mantê-la funcionando? A resposta, claro, é que essa é uma máquina ainda em construção e todos nós somos os seus construtores.